Seu Deus, Pai amado, Deus bendito, obrigado por esta manhã que Tu nos deste para buscarmos o Senhor, invocarmos o Teu nome. Ó Senhor, abençoa para que o Teu nome seja glorificado, magnificado neste dia e que nosso coração venha a ser instruído a obedecer-te e a nossa alma venha a ser cativada pela doutrina do Senhor e que, à medida que as verdades do Senhor forem ensinadas para nós, que o nosso coração possa se maravilhar e adorar ao Senhor, prostrado em graça, em perplexidade, diante de tamanho mistério que Tu revelaste a nós em Tua palavra e através do Teu Filho, que não somente a nossa mente se espante, mas também que a nossa alma, perplexa com as maravilhas da Tua lei, que ela também adore o Senhor. Nós oramos por isto, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós hoje vamos estudar, na nossa escola bíblica, vamos estudar este assunto aqui, a providência divina, tá? A providência divina, que está no capítulo 5 da nossa Confissão de Fé, da Confissão de Fé Batista, 1689. Nós, a partir de hoje, estamos a retomar os estudos da Confissão de Fé Batista de 1689. É assim, terminamos aquela aula lá sobre a igreja, tá bem? O Evangelho visível. Então tivemos um intervalo do passado domingo e hoje nós vamos retomar o estudo da Confissão de Fé, que parou no capítulo 4, não é? Eu dei o capítulo 1 inteiro, mais a introdução, e o nosso irmão Rony deu o capítulo 2 até o capítulo 4, e eu vou dar continuidade no capítulo 5, e se Deus nos conceder a oportunidade, sempre vamos estudar a Confissão de Fé o ano inteiro com ela e todos os assuntos teológicos relacionados à lei, tá bem? Aqui é uma escola bíblica, então você pode a qualquer momento levantar sua mão, perguntar ou falar alguma coisa que você achar que convenha ao assunto e que é edificação para todos, tá bem? Então fique à vontade. Meus irmãos, o que é providência divina? Sobre a providência divina, antes de nós começarmos aqui a tratar de cada um destes pontos, vamos ver o que diz a nossa confissão de fé sobre a providência divina, tá? E assim nós vamos ler a confissão de fé. Os irmãos conseguem enxergar a letra que está aí? Está boa para ler? Pronto. Então eu vou ler, tá bom? E os irmãos acompanham. Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. Embora em relação à presciência, ou seja, o que Deus vê do futuro, e ao decreto de Deus, aquilo que Deus determina de antemão, a relação entre um e outro é que a causa primeira de todas as coisas acontece imutável e infalivelmente, de forma que nada acontece no mundo por acaso ou sem a sua providência. Contudo, pela mesma providência, Ele, Deus, ordena que elas aconteçam de acordo com a natureza das causas secundárias, ou seja, os homens, os anjos, tá bem? De acordo com a natureza dessas coisas, Deus determina que elas aconteçam, seja necessária, livre ou contingentemente. Deus, em sua providência ordinária, faz o uso de meios. Ainda assim, Ele é livre para operar sem estes meios, Ele é livre para operar acima destes meios, e Deus, Ele é livre para operar até mesmo contra os meios ordinários e comuns da natureza, como lhe aprouver, como Ele quiser, tá bem? Deus, Ele é soberano, e abaixo de cada uma dessas partes aí tem as referências bíblicas. Cada uma dessas partes, irmãos, é fortemente endossada pelas Escrituras, tá bem? É por isso que nós cremos nisso.
Em quarto lugar, a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus tanto manifestam-se em sua providência, que seu conselho determinado se estende mesmo até a primeira queda do homem e a todas as outras ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens. Não é por meio de mera permissão que ele, muito sábia e poderosamente delimita, e de forma variada ordena e governa, em uma multiforme dispensação para os seus próprios santos fins. Ainda assim, de forma que a pecaminosidade desses atos humanos procede apenas da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, Deus não é e não pode ser o autor ou o aprovador do pecado do homem. O Deus muito sábio, justo e gracioso frequentemente deixa por algum tempo os seus próprios filhos em diversas tentações e na corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ao fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano de seus corações, para que eles sejam humilhados e para elevá-los a uma dependência mais íntima e constante de seu próprio auxílio, e para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado, e para outros santos e justos fins, de forma que, seja o que for que ocorra com todos os seus eleitos, é por sua designação, para a sua glória e para o bem deles. Quanto àqueles homens perversos e ímpios, a quem Deus, como justo juiz, por pecados anteriores cega e endurece, deles o Senhor não apenas retém a sua graça, pela qual eles poderiam ser iluminados em seus entendimentos e forjados em seus corações, mas às vezes também retiram os dons que eles tinham e os expõem a tais coisas que a corrupção deles se torna ocasião de pecado. E além disso, entrega-lhes as suas próprias concupiscências, as tentações do mundo e ao poder de Satanás, de maneira que eles se endurecem sobre aqueles meios que Deus usa ao mesmo tempo para o quebrantamento de outros. E por último, assim como a providência de Deus em geral atinge a todas as criaturas, assim também, em uma forma muito especial, Deus cuida de sua igreja e dispõe de todas as coisas para o bem dela. Pronto, terminamos aqui. Irmãos, aqui tem verdades muito profundas, tá, irmãos? Muito profundas. John Whitfield, ele dizia assim: antes de nós começarmos a entrar na faculdade acerca da doutrina, dos decretos, da providência e da predestinação divina, deveríamos primeiramente cursar o beabá, o primário da fé cristã. Então, os irmãos aqui, eu estou explicando aos poucos as doutrinas da fé cristã e já estamos chegando aqui numa faculdade, tá bom, irmãos? Mas ainda assim, os irmãos, pode ser que no momento outros irmãos tenham dúvida em relação a estas coisas, podem perguntar sempre que houver necessidade, tá bem? Ok. Então, o esboço desse capítulo é dividido da seguinte maneira: o esboço desse capítulo da confissão de fé. Em primeiro lugar, fala do autor da providência, que é o bom Criador, tá? Deus, ele é o autor da providência, o fundamento da providência divina, que é o infinito poder e a sabedoria do Senhor. A essência da providência: Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas e todo o mundo. Os objetos da providência: todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor. A natureza da providência, certo? Por sua muito sábia e santa providência. A providência de Deus, ela é sábia, tá? E santa. Não podemos dizer que Deus está sendo injusto ou mau. Ele é sábio e bom ao fazer tudo o que faz. A compatibilidade da providência, tá? Com a criação, da providência divina com as criaturas, para o fim para o qual foram criadas. As causas determinantes da providência de Deus: a causa é
a mente de Deus, ou seja, tudo acontece segundo a sua infalível presciência, e a vontade de Deus, e o livre e imutável conselho de sua própria vontade. Inclusive, Atos capítulo 3 diz que ele foi entregue pelo determinado decreto e presciência de Deus, falando de Cristo, né? Atos capítulo 3 fala isso. Então, o objeto da providência para o louvor da glória, as principais considerações sobre a doutrina, a relação da providência com o uso dos meios, a providência de Deus, falando de causas secundárias. Quais são as causas secundárias? São as criaturas, os seres morais, os anjos e os homens, tá? A relação da providência de Deus com esses meios pelo qual Deus administra o seu plano, tá bem? A relação da providência de Deus com o pecado, porque se Deus administra o seu plano no mundo através de criaturas, e essas criaturas são pecadoras, qual a relação desse pecado com Deus, que é soberano sobre tudo? Perceberam aqui? O pecado em geral, o pecado nos filhos de Deus, o pecado no ímpio. Qual a relação disso com o plano de Deus? A relação da providência divina com o cuidado da igreja. Então, o capítulo da confissão de fé está estruturado desta maneira, tá bem? Vamos lá agora, desde o início. O que é providência? Providência, providência, providência. O que é isto? Veremos também, Deus faz tudo acontecer. Pela confissão de fé, é isso mesmo, né? De acordo com a Bíblia, é isso mesmo. Deus ou o acaso? Deus é responsável pela impiedade humana? E quanto à liberdade humana? Meios da ação divina. Então, esses são 6 pontos desta aula, tá bem? O que é providência? Alguém pode ler? Os irmãos conseguem enxergar? Sim. Podem ler, se puderem, tá, irmãos? É a força do poderoso e dizeres, com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão perfeita paternal. Todos esses versículos bíblicos aí ensinam isso, irmãos. Tudo que acontece no mundo vem pela mão de Deus, pela boa mão de Deus, pelo governo de Deus. Nada escapa do plano santo, soberano e sábio do Deus Todo-Poderoso. Tá? Daniel capítulo 4, 35. Os irmãos lembram? Nabucodonosor passou 7 anos como um animal, unhas grandes, recebendo chuva lá no meio do mato. E então, quando acabou o tempo, ele bendisse ao Deus do céu, e ele fala que, segundo a sua vontade, o Senhor move com todas as criaturas do céu e da terra. Não há ninguém que possa reter a mão e dizer o que fazes, certo? Então, o próprio Nabucodonosor admitiu isso. Então, Deus governa o céu e a terra. Deus, ele governa sobre as ervas, as plantas, sobre todas as criaturas, homens, anjos, demônios. Deus governa sobre todos eles. Deus estabelece os anos frutíferos e os infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas, vida e morte, vem de Deus. Quem decidiu de antemão que você estivesse aqui essa manhã, abrisse seus olhos de manhã e decidiu que você acordaria, estaria vivo hoje, isso veio absolutamente da vontade de Deus. Uma mão soberana te introduziu no mundo, sem perguntar a tua permissão, a tua vontade. E é essa mão soberana que vai te tirar desse mundo no dia que Ele quiser. Tudo bem? Ok, então vamos passar aqui. Então, essa linda definição aqui está presente no Catecismo de Heidelberg, que é o Catecismo das Igrejas Reformadas. Agora, nem toda a gente concorda com isso daqui, porque o nosso mundo está repleto de ideias e a maioria dessas ideias são erradas. Tá bem? Então, há visões
sobre a ação de Deus no mundo. E que visões são essas? Ao deísmo, ao ateísmo, panteísmo, uma coisa chamada conceito libertário, determinismo duro. Vou explicar cada uma dessas. O que é o deísmo, pastor? O deísmo afirma que Deus criou o mundo. O mundo criado por Deus foi entre uma sequência interminável de causa e efeito. O mundo é fechado e não existem milagres que interfiram nessa ordem. As leis estabelecidas por Deus são suficientes para todos os homens. Deus é como um relojoeiro, daqui que vem a ideia, que ele dá a corda no relógio e deixa o relógio funcionando sozinho segundo as leis naturais do relógio. Essa visão aqui é a visão deísta. Tá? Deus criou o mundo, ele existe, ele criou o mundo, mas depois disso ele não interferiu mais no mundo. As causas naturais é que fazem tudo acontecer. Tá bem? Isso é chamado de deísmo. Parece com ateísmo, não é? Só que o ateísmo não considera nem a possibilidade de Deus ter criado. Na verdade, Deus não existe para o ateísmo, infelizmente. Mas o deísmo ensina isso. Muitas pessoas criam isso aqui, irmãos, no século XIX, século XVIII e XIX, criam isso daqui. Muitos filósofos, John Locke, David Hume, muitos pais fundadores dos Estados Unidos criam isso daqui. Acredito que Benjamin Franklin acreditava nisso daqui, George Washington acreditava nisso daqui, muitas pessoas acreditavam nisso daqui. Tá? É claro que isso torna a pessoa de Deus absolutamente irrelevante para o mundo, porque se Deus criou e depois disso ele nunca mais interfere no mundo, na vida dos homens, não ouve nem responde orações, não atua na vida de ninguém, nada disso. Então, qual a certeza que a gente tem que ele criou o mundo? E se ele existe, criou o mundo e nunca mais se interferiu, para que serve um Deus desse? Então a conclusão óbvia, e aí vem o desenvolvimento do deísmo. A conclusão óbvia é o ateísmo. Tá? O mundo é fechado e não existem milagres. A mesma coisa do deísmo. As leis da física evidenciam um mundo de causalidade. Tudo é por causa e efeito. Aconteceu um milagre na sua vida, Deus respondeu sua oração, você vai ter uma interpretação teológica daquilo. Eu orei sobre isso e Deus respondeu a minha oração. Mas o que o Mateus vai dizer? Não, foi uma causalidade de eventos. Você ganhou um emprego, é porque você foi deixar um currículo lá. Deus não tem nada a ver com isso. E o crente acredita, não, Deus ele usou o meu currículo para tocar no coração do patrão e me chamar para entrevista. Tá? Então essa ideia de causalidade e por causas naturais é uma coisa que está presente no ateísmo. Tá? Pessoas religiosas acreditavam, isso que é o ateísmo que diz. Pessoas religiosas acreditavam que a chuva, terremotos e secas aconteciam por causa da existência de um Deus que fazia tudo isso. Porém, hoje sabemos que esses fenômenos ocorrem por causa das condições climáticas e tal. Antigamente, pessoas lá no sertão do Ceará, irmãos, certo? As pessoas lá, mas também aqui no Alentejo tinha isso, deve ter ainda. Quando o sol estava muito forte, tá? A pessoa que estava lá a plantar, a semear as coisas naquele sol forte, e nunca mais vinha chuva, ele tirava ali o chapéu, olhava para o céu e fazia uma oração para o nosso Senhor. Senhor, manda chuva. E muitas vezes Deus manda chuva. Como é que um crente vai interpretar isso? Deus respondeu a oração. E se utilizou dos meios naturais para a oração ser respondida. Como é que o Mateus vai dizer? Não. Houve, digamos assim, estava muito quente, isso chegou às nuvens, houve um processo de condensação, as nuvens ficaram pesadas e então começou a chover. Não tem nada a ver com Deus aí. Então é uma interpretação ateísta para cada um dos eventos e o crente interpreta diferente. Tá? No fim das contas, ok. Existe um relojoeiro, um relógio funcionando normalmente. Ok, aqui vem a diferença para o deísmo. Existe um relógio funcionando normalmente, mas não existe um relojoeiro. É diferente do deísmo. Tá? Qual o problema com isso, irmãos? Isso aqui, além de o deísmo está absolutamente errado, é uma heresia séria e deístas precisam conhecer a Cristo.
Mas isso aqui está errado também, mais errado ainda, porque beira o absurdo. Porque como é que pode ter um relógio sem relojoeiro? Como é que pode existir para todas as coisas na vida uma causalidade, mas para a coisa principal, ou seja, a existência do mundo não tem causalidade, veio do acaso, ou veio daquilo que a gente chama de ad eterno, né, do latim, ou seja, desde a eternidade as coisas sempre existiram. Se desde a eternidade as coisas sempre existiram, e desde a eternidade existiu nada, então, por consequência lógica, deveria continuar existindo o nada, porque o nada não pode criar alguma coisa, pode? Não. O nada para sempre é um nada. É necessário que um ser pessoal, infinito, atemporal e eterno, que exista antes do universo, dê origem às coisas. Tá bem? Então, o ateísmo é absolutamente irracional. Tá? Tomando aqui uma figura, uma ilustração muito... Porque o ateísmo necessariamente ele leva também ao darwinismo, que a gente chama de neodarwinismo, que é a proposta afirmada hoje, a modificação do evolucionismo de Darwin. É a ideia de que os homens, não que os homens necessariamente vieram do macaco, né? Mas não era isso que Darwin dizia, mas que o homem e o macaco têm um ancestral em comum. Eles vieram do mesmo ancestral, e esse ancestral, antes dele ser um animal, ele era uma ameba que estava lá no rio, e essa ameba se tornou depois um organismo mais complexo. Depois ele se tornou mais complexo ainda e começou a ganhar órgãos, mas ainda estava informe. E depois criou um rabo, depois criou barbatanas e virou um anfíbio lá no mar. Depois esse anfíbio colocou a cabeça para fora da água a primeira vez, não deu certo, saiu, morreu e foi fazendo isso insistentemente, até que um dia deu certo. E esse anfíbio um dia perdeu o rabo, as pernas engrossaram, e começou a ficar de 4, depois ficou ereto, e hoje está aqui eu e você. Não é? Irmãos, isso é absurdo. É preciso ter muita fé para acreditar num negócio desse, não é? Por isso que Norman Geisler tem um livro muito interessante contra o ateísmo e o neodarwinismo chamado Não Tenham Fé Suficiente para Ser Ateu. Um livro muito interessante contra estas ideias aqui. Ok. Existe o panteísmo. O que é o panteísmo? Deixa eu ver aqui o horário. O panteísmo, meus irmãos, significa tudo é Deus. Tudo é Deus. As pessoas aqui, elas acreditam que tudo é Deus. Deus está em tudo. Deus é tudo e tudo é Deus. Tá? Deus está em tudo e tudo está em Deus já é outra coisa, é panteísmo. Não quero entrar por aí já. Então o panteísmo diz que tudo quanto existe é uma substância espiritual divinizada que nós podemos evocar quando, por exemplo, nós cruzamos as pernas, erguemos ali a nossa mão em posição de flor de lótus e dizemos Om. Você está esvaziando a sua mente, entrando em conexão com a sua divindade no universo. Você é Deus, eu sou Deus, as árvores são Deus, os animais são Deus, tudo é Deus. E Deus é tudo. Tá? Deus existe para eles, vocês não são ateus. O problema é que para eles Deus existe demais e de formas muito erradas. Né? Porém, não existe distinção entre Deus e o mundo. Deus e o mundo é a mesma coisa. Tá bem? Pastor, Diga. Isso não é também aquilo chamado nova era? Sim, a gente vai falar sobre isso. A irmã acabou de dar um spoiler aqui. É isso mesmo, nova era. O natural e o sobrenatural são idênticos. Porque se tudo é Deus e Deus é tudo, então as coisas naturais que acontecem são coisas sobrenaturais ao mesmo tempo. É uma confusão, tá, irmãos? É uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo. O panteísmo é uma visão pela qual você olha o mundo, que está avançando no mundo ocidental hoje, não está mais restrito à Índia, tá? Isso veio para o mundo ocidental
e começou a vir para o mundo ocidental desde o movimento hippie, desde a época dos Beatles. Inclusive os Beatles, eles acreditavam nisso aqui. A maioria das músicas dos Beatles são músicas panteístas, hinduístas, em homenagem a Krishna, a Vishnu, a Shiva e outros deuses do paganismo panteísta, tá bom? Então isso tem avançado no mundo ocidental através do movimento chamado Nova Era. Nova Era é um movimento vindo do hinduísmo com essa filosofia panteísta e propagada através de filmes, de livros, de músicas, de amuletos, de símbolos e tudo isso. Pode falar, gente. Alguns comentaristas eles apontam a ironia e, de certa forma, o esquecimento da própria ciência, porque a ciência só foi possível porque o cristianismo derrubou, entre aspas, o panteísmo no mundo ocidental. As religiões europeias pré-cristãs eram panteístas também. Isso. Mas com a queda do panteísmo na Europa, principalmente, o cristianismo aponta que Deus não é a natureza. Então, se Deus não é a natureza, Deus não é a terra, Deus não é a chuva, Deus não é o sol, a gente pode investigar como acontece. Isso. A partir daí surge a ciência. Exatamente. E a ciência é o fio condutor, grande fio condutor hoje em dia do ateísmo. Sim. Que daí representa como que o nosso pecado, de certa forma, aponta a gente para longe de Cristo e faz a gente tentar ser autossuficiente. Exatamente. A mãe de todas as ciências chama-se teologia. Antigamente as pessoas estudavam teologia para depois estudar direito, filosofia. Primeiramente estudavam teologia, isso é uma coisa interessante. Antes era assim. E a ciência nasceu a partir da teologia, porque se Deus criou o mundo, então vamos estudar esse mundo que Deus criou. Não é? Isso que G. Gelson falou é muito verdade mesmo. A ciência não é contra a verdade das Sagradas Escrituras, contra a teologia, nem nada disso. O mau uso, a falsificação, a distorção da ciência, isso é. Não a ciência por si. Os primeiros cientistas, eles acreditavam em Deus. Einstein era judeu, ele acreditava em Deus. A maioria dos cientistas acreditava em Deus. Depois alguns deles começaram a abraçar o teísmo, e isso ficou como se fosse uma nata de intelectuais. Mas eles não estão sendo fiéis aos primeiros cientistas originais, que eram todos teístas, não deístas, teístas, criam em Deus. Tá? Então isso é claro que está errado, né? Ok, vamos passar aqui para frente. Conceito libertário. Conceito libertário, irmãos, aqui já é de pessoas que acreditam em Deus e que Deus interfere no mundo, tá bom? Isso aqui já se trata já de cristãos. Os outros eram todos não cristãos. Isso aqui já se trata de alguns cristãos. Mas que está errado também, isso daqui, tá, irmãos? O conceito libertário se divide em dois subconceitos, que é o libertarianismo pleno, ou seja, o conceito libertário, o conceito de liberdade plena que o homem tem, e o semi-libertário, o homem é quase totalmente livre, certo? São dois conceitos deste entendimento aqui. O homem só pode ser responsável se for de fato livre, é o que muitas pessoas entendem. A maioria das igrejas evangélicas afirma isso aqui, tá, irmãos? Mas isso aqui não está na Bíblia. O homem não tem um livre-arbítrio absoluto para fazer as coisas. Na verdade, ele não tem livre-arbítrio de nada. Ele não pode. Ele tem escolhas para fazer na sua vida, mas isso não significa que ele é absolutamente livre. Tá? E o que nos torna responsáveis não é o fato de nós sermos absolutamente livres. O que nos torna responsáveis é que nós somos criaturas, não é? Criadas por Deus, e que um dia temos que prestar conta de tudo que fizemos. Tá? Isso é o que nos torna responsáveis. E não o fato de nós sermos livres para agir de forma contrária. Tá bom? Daqui a pouco vamos ver melhor isso. São questões filosóficas bem complexas, tá, irmãos? Eu estou tentando ser bem simples, bem simplório, na verdade, aqui, para explicar essas coisas, porque a escola bíblica, irmãos, ela tem dois propósitos. Primeiramente é edificar a nossa vida, para que cresçamos em fé, mas também é para poder nos fazer crescer no conhecimento doutrinário das Escrituras. Tá bom? Então nós não podemos sempre permanecer no leitinho da fé. Temos que crescer espiritualmente cada vez mais. E é claro, sempre vai ter alguma dúvida, uma coisa ou outra, mas você pode anotar aí, ou perguntar agora, ou depois, quando quiser. Tá bom?
Escolhas humanas reais precisam de liberdade real, é o que dizem os libertários. Deus age no mundo em resposta ao comportamento e decisão do homem. Isso aqui está certo? Deus age em resposta ao comportamento e decisão do homem? De certo modo, sim. Deus age no mundo em resposta, sim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí agora vem o que ele vai fazer. Então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Então Deus está agindo em resposta? Está. Isso está errado? Isso daqui? Não. Qual o problema? É o mau uso dessa verdade aqui. É o exagero, é a distorção dessa verdade. E muitas heresias que vêm no nosso meio, irmãos, elas vêm no nosso meio não é porque elas são totalmente mentirosas. É porque no meio delas tem uma grama de verdade. Porque senão ela não enganava as outras pessoas. Tá bem? Então, a heresia, ela é caracterizada com a mentira envolta da verdade. Tá bom? Então, eles distorcem essa verdade aqui. O conceito semi-libertário é que a providência divina abarca apenas coisas gerais no mundo, mas assuntos específicos não. É aquela ideia. Não, Deus criou o mundo, Deus criou as coisas e Deus age em resposta às nossas orações, tudo isso, e Deus faz tudo isso. Mas tem coisas que Deus não interfere. Tem coisas que Deus não interfere na minha vida, na vida de outras pessoas. Não é? Deus não vai interferir no meu livre-arbítrio para crer em Jesus. Sou eu que escolho ou não, Ele não vai interferir nisso. Não é? Então, algumas pessoas creem assim, na verdade, muitos crentes creem assim. Mas isso não é entendimento bíblico, irmãos. Deus interfere no livre-arbítrio, na verdade, na escolha das pessoas, sim, inclusive para levar essa escolha cativa até Cristo, para fazer a pessoa crer em Cristo. Deus age assim. E Deus, não é que Deus ele arrasta a pessoa pelos cabelos e leva até o Senhor. Não é isso. É que Ele internece o nosso coração. Como se Ele seduzisse a nossa alma e Ele torna Cristo, que antes rejeitávamos e o odiávamos, Ele torna Cristo palatável a nós. Como diz o escritor do livro de Cantares, né? O mais belo entre os 10.000. Então Cristo se torna a beleza de Cristo, a amabilidade de Cristo, a doçura do Salvador se torna irresistível para nós e nós vamos até Ele de maneira tal que não teríamos como fazer diferente, porque nós queremos ir. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós vamos até o Senhor porque foi Ele que nos levou. É por isso que João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz para os discípulos: não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Tá? Então é verdade que nós agimos responsavelmente, somos nós que agimos, não é Deus que age por nós, não é Deus que nos força, somos nós que agimos. Mas a verdade também é que isso já estava nos planos de Deus e que Ele age em todas as coisas, inclusive das nossas ações responsáveis para o cumprimento dos seus propósitos. Tá bem? As duas coisas convergem em Deus. Para o conceito libertário pleno, Deus não controla eventos do mundo. A resposta divina é tudo o que acontece em relação aos homens livres. Então, não faz muito tempo, um pastor de uma denominação bem conhecida no Brasil começou a dizer que Deus ele não conhece o futuro. Porque se Deus conhecesse o futuro, significava que o futuro já estava estabelecido. Então o futuro está aberto. Por isso que você é absolutamente livre. Então Deus não tem presciência. Tá? Então para que serve um Deus desse? Aí ele dizia. E isso fez divisões em várias igrejas no Brasil e também chegou de certo modo cá em Portugal também. Bom, esse Deus ele serve para ser um companheiro na hora do choro. Então, se você for assaltado, então você não pode dizer assim: eu me protege do assalto antes de ser assaltado, porque ele vai interferir no livre-arbítrio do ladrão, não é? E temos que respeitar a liberdade plena das pessoas, inclusive do ladrão, do diabo, de todos os outros seres. Então, o que é que Deus vai fazer? Deus vai fazer o seguinte: quando o ladrão me assaltar, Deus vai dizer assim, chore aqui. Aí você vai chorar no nome do Senhor. É para isso. Certo? Irmãos,
Se isso daqui não for um tipo de ateísmo, não sei o que é. Tá? Porque totalmente contra as Escrituras, o Deus de amor, de poder, de majestade que nós vemos na Bíblia, tá bom? Mas por outro lado existe o excesso, existe o contrário. Existe aquilo que nós chamamos de determinismo duro, aquelas pessoas que Deus afirma que Deus decretou todas as coisas, Deus planeou todas as coisas, tudo está de acordo com o conselho insondável, eterno de Deus. Acredita nisso e isso está certo. Mas existe agora um outro exagero. O determinismo duro diz que a providência divina, que é a relação entre Deus e os seres morais, anjos e homens, a providência divina envolve tudo que acontece nesse mundo, tá certo? Eles creem nisso também, tá certo? Em terceiro lugar, as decisões dos agentes morais, anjos e homens, são controladas por Deus de maneira, agora que vem a diferença, mecanicista. Quando você faz alguma coisa má, é porque Deus estava ativamente levando você a fazer isso. Ativamente. Tá? Como que impulsionando a todo momento você a fazer isso. Há alguns momentos que Deus faz isso na Bíblia, irmãos? Sim. Mas não é sempre que isso acontece. Tá? E todas as vezes que isso acontece na Bíblia, que existe, digamos assim, uma ação divina para que alguma pessoa se afunde mais no seu pecado, isso sempre acontece por causa do endurecimento prévio da própria pessoa contra Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 9, isso também, claro, está no texto de Êxodo, diz que Deus endureceu o coração de Faraó e não deixou o povo ir. Tá? Mas o texto também diz que Faraó, com o coração endurecido, endureceu seu próprio coração. Olha que coisa. Não é? O texto de 2 Tessalonicenses, acredito que é o capítulo 2, diz que por esta causa Deus lhe envia para as pessoas que amam heresias, amam falsa doutrina, amam não estudar as Escrituras, uma igreja fiel e bíblica. A Bíblia diz que Deus lhes envia a operação do erro para que deem crédito à mentira e não à verdade. Deus envia a operação do erro para que dê crédito na mentira e não na verdade. É Deus que está enviando. Aí ele diz, porque não amaram a verdade. Olha aqui. Então, porque eles não amaram a verdade, então se atolem cada vez mais em mentiras. Cada vez mais. Então, quando nós vemos pessoas defendendo teologia da prosperidade, absurdos sendo ensinados na igreja, falsa doutrina, uma visão cristã relapsa por causa do falso evangelho, pessoas vendendo o evangelho à custa de dinheiro e coisas assim, vendendo milagres, não é também isso? Quando a gente vê essas coisas, irmãos, a gente olha para aquelas pessoas que estão a ser enganadas, que venderam um carro, venderam a casa e tudo isso, algumas que saem dali e realmente abraçam a verdade, graças a Deus, Deus agiu nelas, mas tem outras que vivem aqui dali até a morte, irmãos, e às vezes nós temos pena. Coitadinha dessas pessoas, estão enganadas ali, irmãos. A Bíblia diz que foi Deus que enviou a operação do erro para elas. Então aquele falso pregador do Evangelho é um instrumento do juízo de Deus para aquela pessoa gananciosa que está lá na igreja procurando enriquecer à custa da palavra de Deus. Deus colocou falso pastor, falso pregador do Evangelho como um instrumento de juízo para julgar estas pessoas. Deus está enviando a operação do erro, certo? Elas não são vítimas, elas são culpadas tanto quanto eles, tá bem? É uma cumplicidade de mentira, de engano e de engodo aí. Não sei como é que eu vou parar tão longe, mas vamos voltar aqui. A responsabilidade para essas pessoas aqui. Ok. Então, quando Deus ele envia a operação do erro, é porque eles não amaram a verdade. Mas para essa posição aqui, Deus está todo o tempo fazendo isso. E cada coisa que acontece meio que de uma forma mecanicista. Tá bom? Mecânica. Por que determinismo duro? Porque nós acreditamos que Deus determinou todas as coisas. Mas eles enrijecem mais essa posição. O homem parece meio que um fantoche, um robô. Tá bem? Senhor, o hipercalvinismo é uma forma de determinismo duro? Eu já vou falar aqui. A responsabilidade, para eles, nada tem a ver com liberdade. Um pouco certo, mas está errado também.
Alguns afirmam que Deus é até mesmo o autor do pecado. Inclusive tem um teólogo bem conhecido por aí dizendo que Deus determinou tudo e por isso Deus é o autor do pecado. Absolutamente errado, irmãos. A Bíblia diz que em Deus não há sombra nenhuma. Certo? Não há sombra nem variação. Em Deus não habita mal algum. Ele está na luz inacessível. Absolutamente bom. Dele não sai nenhum mal. Como é que ele pode ser o criador do pecado? Não pode sair dele. Tá bem? Então Deus não é o autor do pecado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o pecado não apanhou Deus de surpresa. Porque o pecado humano e angelical já estava nos planos de Deus. Olha que mistério, não é? Deus não é o autor do pecado, porque o pecado veio através de criaturas morais. No céu, através do diabo. E na terra, através de Adão. Junto com a serpente ali. Mas Deus não foi pego de surpresa, porque isso já estava nos planos eternos de Deus. Por isso que Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Uma boa tradução é antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro, está falando de Jesus ali, não é? Se Jesus, nos planos eternos de Deus, já tinha sido morto antes da fundação do mundo, é porque nos planos eternos de Deus já estava contemplado a possibilidade de pecado. Na verdade, não só uma mera possibilidade, é a realidade do pecado no mundo, inclusive quando Deus criou Adão. Mas a atitude de Adão foi real, foi verdadeira, não foi falsa, nem foi teatral. Ele agiu daquela maneira porque ele quis. E a razão disso é que ele se sentiu culpado porque estava com vergonha. Ele não foi forçado a pecar contra Deus. Mas o seu pecado contra Deus já estava nos planos de Deus. Está bem? Isso é uma tensão. Uma tensão que deve ser mantida na Bíblia. Se a gente tira um ponto desse, a gente vai para o extremo e comete heresia. Não, Deus determinou e foi Deus que colocou o pecado lá no coração de Adão. Você acabou de macular, de manchar o caráter de Deus, se você fala isso. Mas ao mesmo tempo você diz, não, Deus não sabia do pecado de Adão. Ou Deus não planeou o pecado de Adão. Não estava nos planos de Deus. Então Deus foi pego de surpresa. Que Deus soberano é esse? Que é pego de surpresa. Que tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, Z. Não é? Nosso Deus ele é soberano e ele não é pego de surpresa. E aqui afirma uma perspectiva nominalista de bem e mal, aqueles que é um pouco mais ligados à filosofia, mas eu vou explicar aqui para os irmãos. Como é que a gente entende o que é uma coisa boa? O que é uma coisa boa, irmãos? Nós somos cristãos e acreditamos que uma coisa é boa porque está de acordo com o caráter de Deus e porque Deus diz que isto é bom, não é? Por que a gente diz que uma coisa é má? Porque isto vai contra o caráter de Deus e porque Deus diz que é mal. As duas coisas estão juntas. Para o determinista duro, eles são nominalistas, ou seja, Deus é que dá nome ao mal. Uma coisa boa hoje pode ser mal amanhã, contanto que Deus diga agora vai ser mal. Então, para Deus, segundo esse entendimento aqui, para eles afirmam que é bom que Deus crie o pecado. Olha que coisa absurda. Porque uma coisa boa ou má vem somente quando Deus estabelece. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos que uma coisa boa ou má está de acordo, Deus estabelece, mas está de acordo com o seu caráter. Está bem? Vamos passar aqui para frente. E isso leva ao hipercalvinismo. O hipercalvinismo foi uma tendência herética nascida durante o período do século XIX, século XVIII e XIX, principalmente na época do Spurgeon, em que dizia que acreditava em tudo que nós acreditamos. Deus governa o mundo, determinou todas as coisas, os homens são seres responsáveis, devemos chamar pecadores à conversão, ao evangelho. Os irmãos veem quando eu prego, sempre estou chamando pessoas a Cristo, a crer no Senhor. Mas os hipercalvinistas, eles não acreditavam nisso. Já que Deus determinou tudo, para que coisa você vai chamar pessoas para a salvação? Se depende de Deus, não depende dela, por que você vai chamar ela para a salvação? Se Deus tem os seus eleitos, Ele vai chamar você, Ele vai vir aqui para a igreja você querendo ou não. Está errado. Porque o Deus que determinou os fins, Ele também determinou os meios, que é a pregação do Evangelho, que é crer em Cristo, inclusive uma vida de santidade, porque sem a santidade, você pode acreditar em tudo isso daqui, você não vai ver o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12.
Então, Deus não decretou só os fins, Ele decretou os meios também, para chegar nestes fins. Está bem, irmãos? Mas se nós soubéssemos quem seriam os eleitos que estão espalhados, se tivesse uma plaquinha aqui atrás, né? Eleito, a gente pregava só para eles. Mas a gente não sabe quem é, irmãos, por isso que nós pregamos para todos. Quando chegarmos na glória, na parte de fora do portão vai estar assim: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Na parte de fora do portão celestial. Nós vamos passar pelo portão celestial, vamos ver a face de Jesus, vamos abraçá-lo. Enquanto nós olharmos para trás, para os umbrais, em cima da porta, porém na parte de dentro do céu, nós vamos ver a seguinte mensagem: sejam benditos, amados do Pai, para o reino que vos foi destinado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 24. Do lado de fora, vinde a mim todos. Quando passamos e olhamos o portão, vinde a mim para o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Tá? Vai estar no céu todos aqueles que Deus planeou que tivessem no céu. No céu não haverá cadeiras vazias. Que pena, para fulano não perseverou, que pena. Não vai ter isso. No céu estarão lá todos que Deus enviou seu Filho para morrer por eles, de fato. Mas nós não sabemos quem são. Por isso pregamos para todos. Tá bem? O hipercalvinismo não acredita em nada disso. Tem que chamar as pessoas para crerem em Cristo, para aceitar o Evangelho. Não tem que fazer nada disso, não. Senão você vai estar diminuindo o pecado que existe no homem. A depravação humana. Tá? Isso é errado, porque Jesus chamava todos. Ele não chamava só alguns. Inclusive ele chamou até Judas, não foi? Chamou até Judas. Ok, vamos lá. Deus faz tudo acontecer. Deixa eu ver o horário, irmãos. Ok, 10h53, irmãos. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Ok. Irmãos, é assim. Deixa eu só terminar essa parte aqui para não ficar confuso. O conceito bíblico, irmãos, exclui todas as perspectivas anteriores que vimos sobre a providência. Tá? Aquelas visões ali estão todas erradas, tá, irmãos? Pois elas excluem a soberania de regência de Deus no universo, por um lado, ou por outro, diminuem a responsabilidade dos indivíduos, segundo as Escrituras. Deus é o causador de todas as coisas do mundo. Tudo acontece sob o decreto e governo presente de Deus nesse mundo. É isso que a Bíblia ensina. E depois vamos ver vários versículos bíblicos sobre isso, tá, irmãos? Existe uma distinção entre causalidade primária, ou seja, Deus agindo em todas as coisas, e a causalidade secundária. Ele age em todas as coisas através de determinados meios, que são as criaturas, tá bem? Que são responsáveis ao mesmo tempo. Deus é a causa primeira de todas as coisas. A causalidade primeira ou primária não exclui a causalidade secundária. Deus que age em todas as coisas não exclui o fato de que os homens também causam coisas no mundo, porque os homens são responsáveis. Deus é a causa primária de todas as coisas, mas a responsabilidade vem de seres morais como a causa secundária. O governo absoluto de Deus é permanente, soberano e absoluto. O homem é um ser moral, responsável e que prestará contas de tudo que fizer, pois não foi forçado a isso. Tá bom? Então são duas linhas e nós terminamos aqui essa nossa aula. E vamos dar continuidade no próximo. São duas linhas, você não pode anular uma nem outra. Deus é absolutamente soberano e planeou tudo o que acontece. E ele está envolvido nesse mundo que ele planeou, diretamente. Mas ao mesmo tempo isso não rouba a responsabilidade do homem. Também o homem não se torna uma mera marionete, ou robô. Tá bom? São verdades misteriosas que nem sempre nós sabemos conciliar as duas. Na verdade, elas não precisam. Uma vez chegaram para Spurgeon e disseram assim, Charles Spurgeon, né? Como é que você concilia o fato de que Deus é soberano e planeia todas as coisas e que o homem ao mesmo tempo é responsável pelo que faz? Como é que você concilia, pastor Spurgeon, as duas coisas? Ele diz, eu não preciso reconciliar amigos. Ou seja, foi Deus que estabeleceu as duas coisas, elas precisam andar juntas e ponto final. Tá bom? E Agostinho dizia,
Uma vez perguntaram para ele sobre estas coisas, né? E perguntou, Agostinho tinha pouca paciência. E depois disse, então para que Deus criou o inferno? Aí ele disse, foi para os curiosos, perguntou demais. Então, irmãos, nós devemos simplesmente pôr a mão na nossa boca e nos calarmos diante de tanto poder que Deus tem. E fazermos aquilo que Ele revelou na sua palavra, porque um dia prestaremos conta diante de Deus, sabendo que Ele é soberano sobre toda a nossa vida ao mesmo tempo. Tá bem? Vamos ter agora um rápido intervalo e já voltamos às 11 para o nosso culto.